Então, nosso curso de especialização na carta aos Romanos. A gente acabou de ler o 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, aonde o apóstolo diz para nós que o Espírito de Cristo estava nos profetas e que os profetas não tinham uma exatidão de clareza sobre o que é que eles estavam pregando. Aí o Espírito de Cristo falou para eles, não é para vocês, é para a turma lá na frente. Nós temos as escrituras do Antigo Testamento. Todo o Velho Testamento está em nossas mãos. Todo o Velho Testamento. Agora, sem o Espírito Santo não tem como interpretar. Não tem como. E é por isso que os judeus tropeçaram muito nas escrituras. Tropeçaram. O Senhor Jesus fala, vocês examinam as escrituras buscando ter nelas a vida eterna. Aí o Senhor Jesus fala, mas elas testificam de mim. Então os judeus estavam ali com a Bíblia aberta, mas sem o Espírito Santo não tem como entender. Chegou Cristo, desceu o Espírito Santo, abriu o Velho Testamento. Agora dá para entender. Eu escrevi para os irmãos aí. De posse das Escrituras, os escribas e fariseus passaram a examinar com zelo o sentido das profecias. E surgiu a tradição messiânica, considerando que o assunto principal das Santas Letras seria o advento do Machia. Quer dizer, vamos supor que você fosse lá um judeu do tempo de Jesus. Você está com a Bíblia aberta. A Bíblia aí vai de Gênesis até Malaquias. O que é que você vai entender? Você vai entender que Deus prometeu enviar o Machia, o ungido, então o Messias. E a partir do século III, século II, século I, o messianismo tomou conta da consciência dos judeus. Messianismo, essa crença, essa fé da chegada do Machia. Então o messianismo ele possuía diferentes versões no tempo de Paulo. Quer dizer, quando Paulo foi alcançado pelo Evangelho, nós vamos encontrar ali 6 versões de messianismo. Da mesma maneira como hoje nós temos diferentes versões de cristianismo, no tempo do apóstolo Paulo, haviam versões de messianismo. A base do messianismo é a mudança de tempos. Eu coloquei para vocês aqui, tá? Existia um messianismo farisaico político. Quer dizer, na Palestina, onde o Senhor Jesus exerceu o seu ministério, os fariseus ensinavam a chegada do Messias político. Esse Messias político ele teria influências para mudar o cenário político e Israel sairia de ser escravo de Roma e assumiria a hegemonia. Às vezes, vocês vão ter lá o pessoal que eles eram os zelotes. Os zelotes que diziam que esse Messias ele vinha com exército e armas na mão. Tinham os zelotes. E tinha os outros fariseus que eles eram mais pela pregação, pela diplomacia. Seja como for, o Messias seria uma figura política que iria mudar o cenário, colocando Israel na hegemonia e Roma seria subjugada. Tinha também um messianismo farisaico cultural, que são aqueles fariseus fora da Palestina. Eles ensinavam o seguinte, que pela influência da pregação, eles conseguiriam trazer a era messiânica. Não se tratava de um Messias humano, literal, uma pessoa encarnada. Se tratava de uma era messiânica, um tempo em que a lei do Senhor se espalharia pelo ministério dos fariseus. Vocês sabem que essa ideia do exclusivismo da pregação não é uma coisa assim só dos fariseus. É uma ufania, sabe? Uma ufania que muitos pregadores já caíram nela também, de imaginar que nós somos aqueles que vão conseguir evangelizar o mundo inteiro e converter e mudar o mundo inteiro. Isso é uma ufania, meus irmãos. O evangelho deve ser pregado na sua simplicidade, mas o Senhor Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um grão que cai na terra. Caindo na terra, ele vai germinar. Germinando, ele vai brotar. Brotando, ele cresce. Quando ele crescer, ele vai dar fruto. Esse é o reino de Deus na sua totalidade. Ele deve ser ensinado pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, cidade a cidade, bairro a bairro, casa a casa. Isso aí desde que começou a era cristã, meus irmãos. Vai mudar? Não vai mudar. Quem que é o grande pregador que converterá o mundo inteiro? Jesus Cristo. Converteu? Converteu. Como? Pelos apóstolos, pelos profetas, pelos presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, donas de casa, criança no caminho. É assim que o Senhor Jesus faz. Não pela exclusividade de uma sumidade, o grande evangelista, o apóstolo das multidões. Isso é ufania desnecessária, meus irmãos.
Nem o Cristo assumiu tanta ufania quanto esse pessoal. É lógico, é bom aquele que foi chamado pelo Senhor para ser missionário e ele se esforçar e pregar o evangelho no mundo inteiro se for possível. É excelente isso aí, mas nunca querer assumir essa empáfia, meus irmãos, de ser maior do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E esse pecado caíram os Beatles, né? Somos mais famosos do que Jesus Cristo. Então, buscar fama é uma das armadilhas de Satanás para afastar as pessoas da simplicidade do evangelho. E os fariseus tinham esse negócio. A era messiânica virá porque nós somos os fariseus evangelizadores do mundo. Vamos criar prosélitos no mundo inteiro. Aí o Cristo, no evangelho de Mateus, falou: seus escribas e fariseus hipócritas, percorreis a terra e o mar em busca de converterdes um prosélito. Coitado quando cai na mão de vocês. Se torna 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Raça de víboras. Não entram no reino e não deixam as pessoas entrarem também. Cristo condenou a prática do proselitismo, em que força as pessoas a terem uma espécie de capa religiosa sem terem um encontro com Deus. Surgiram também, meus irmãos, um messianismo chamado de messianismo saduceu econômico. Por quê? Os saduceus eles diziam que o Messias viria, ou a era messiânica viria. E que o sinal, meus irmãos, de que a era messiânica chegou é a prosperidade econômica. Os saduceus eles vão ensinar que um dos sinais de que você está na era messiânica é que tudo quanto você faz prospera economicamente, financeiramente. Você vai se adonando das nações, se adonando da riqueza das nações. Inclusive, a gente lê nos profetas dizendo que a era messiânica é aquela era em que virá o desejado de todas as nações. Ali é uma ironia do profeta, tá bem? O que é o desejado de todas as nações? É o dinheiro. Porque está falando, tem que trazer aqui dinheiro para o templo. Então, o desejado de todas as nações é a riqueza. O que os saduceus eles ensinavam? Ensinavam que o sinal da chegada da era messiânica é a prosperidade do judeu sobre os goíns. Quem são os goíns? Nós, os gentios. Então, nós, gentios, temos que ser subjugados pela prosperidade dos judeus, os saduceus. É lógico que havia bastante divergência, porque os saduceus não ensinavam só isso. Mas como eles eram muito materialistas, não adianta você ficar dizendo que você é de Deus se a sua vida está na miséria. Síntese do ensinamento saduceu. É o que nós temos no Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade vai dizer que não adianta nada você ficar pregando o Evangelho do Reino dos Céus e a sua vida está na miséria. Evangelho da Prosperidade vai negar, inclusive, a existência da pobreza para o cristão evangélico. Mesmo que a pobreza, meus irmãos, seja algo muito incômodo para todos nós, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, pregou o evangelho aos pobres. E quem tem muito, vai, vende o que tem e começa do zero com o evangelho. Essa aí é mais ou menos a ideia do Senhor Jesus no seu evangelho. Nós temos um outro messianismo, meus irmãos, que é o messianismo herodiano político. Porque na Galileia estava Herodes, por isso ali o poder de Herodes tinha sido bastante reduzido. Na Galileia tinha uma síntese messiânica de que na Galileia havia o messianismo. Quem que era o Messias? Os herodianos. Não vou nem aprofundar nessa questão aí. Tinha o saduceu, eu coloquei saduceu escatológico, mas não é saduceu, tá? Vocês podem pegar a caneta como eu aqui e riscar saduceu escatológico. Não é saduceu escatológico, é essênio escatológico, tá? Essênio. E por que essênio, meus irmãos? Porque teve alguns judeus que ficaram realmente, sabe, escandalizados com a opulência do templo de Jerusalém. Então aqueles judeus, eles iam para o templo de Jerusalém, mas eles viam tanta corrupção, mas tanta corrupção no sacerdócio, no sacrifício. Sabe quando o Senhor Jesus entrou lá, expulsou os vendilhões? Aquele negócio lá escandalizava muito. Então o templo de Jerusalém ele tinha se desvirtuado da sua função e aí surgiram os chamados essênios, povos que se retiraram para o deserto do Mar Morto, formaram comunidades de crentes piedosos que guardavam algumas passagens dos profetas, algumas passagens da Torá e faziam a sua própria vida religiosa. Então esses essênios eles ensinavam que a chegada do fim do mundo era próxima, tá bem? Por isso, essênios escatológicos. O mestre da justiça viria, o Mashiach.
viria dos altos céus, destruiria o templo de Jerusalém, iria depor o sacerdócio ímpio que havia lá em Jerusalém, e depois viria para levar os essênios para a terra prometida, para a terra santa. Tudo isso aí que eu estou falando para os irmãos está nos livros de história, tá bem? Livros de história vão contar isso aí para vocês. E por último havia um messianismo alexandrino, filosófico. Os filósofos também creiam no Messias, meus irmãos. Só que o Messias dos filósofos, ele é diferente, tá bem? Então, o messianismo dos filósofos, ele é mais filosófico, ele é mais ideológico, mais existencialista. Quer dizer que não tem uma era messiânica para todo mundo. Presta bem atenção nessa parte aqui. Não é uma era messiânica para todo mundo envolvido pela era messiânica. Como que é essa era messiânica dos filósofos alexandrinos, judeus inclusive? Era um experimento existencial. Você entra na era messiânica, você. É você que experimenta as virtudes do Messias em você mesmo. Não um Messias lá fora, não uma figura histórica de um Messias lá fora, mas um Messias que está em você. Você, a encarnação de um ungido de Deus, entendendo as Escrituras e levando uma vida piedosa e aguardando o encontro com Deus. Isso aí é o que nós vamos encontrar nos livros falando sobre o messianismo. Eu vi que a nossa irmã Rosilane colocou um comentário aqui. Ela diz assim: Lucas 3 fala sobre os sumos sacerdotes. Sim, Lucas 3 fala exatamente o que, irmã Rosilane? Se a senhora puder esclarecer, tá bom? Aí eu já leio aqui e a gente já avança, tá? Lucas 3 fala sobre os sumos sacerdotes. De modo geral, o messianismo ele era o assunto principal do século I. Quer dizer que se você vivesse no século do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, você estava vivendo num tempo em que o assunto da sinagoga é a chegada da era messiânica. Ou uma era ideológica, ou uma era existencial, ou uma era escatológica, ou uma era literal, ou uma revolução política. Então, você ia para a sinagoga e você ouvia a explanação de que a era messiânica chegou. Esse é a síntese, tá bem? Em síntese, era esta mensagem messiânica. Primeiro, fim da era gentílica. Os judeus estavam cansados de viver sobre o domínio dos gentios. Vamos lembrar que havia uma promessa a Abraão de que ele seria o pai de todas as nações e aonde ele pisasse a planta do pé dele seria dele. Aí surgiu aquela expectativa de que o povo de Abraão seria o herdeiro do mundo. Depois veio Moisés, depois veio Josué, aí veio a era dos reis, Davi, Saul, Davi e Salomão, o reino unido, depois o reino dividido. Com o reino dividido, cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, depois veio o cativeiro persa. Depois do cativeiro persa veio o cativeiro greco-macedônio. Depois do greco-macedônio veio o cativeiro dos romanos. Quer dizer, os gentios estão tomando conta. E cadê a hegemonia de Israel? Está só nas profecias, não tem nada. Quer dizer que os judeus estão cansados de ser dominados pelos povos gentílicos, cansados. O que faz então a pregação messiânica? Está anunciando que os gentios serão derrotados e que Israel vai assumir o poder, a restauração de Israel. Quer dizer que eles ensinavam que aquela prosperidade que havia nos tempos de Salomão, quando Salomão tomou conta, os domínios de Salomão iam desde o Egito até a Babilônia, porque ele era um político exímio, fez aliança com muitas nações. Alguns dizem que o poder de Salomão alcançou inclusive a África, perto do Egito. Então o que eles vão dizer? Que chegou um momento, na era messiânica, em que o povo de Israel vai tomar conta das nações. Mas qual que é a relevância de eu saber isso agora na carta aos Romanos? Porque Paulo retoma essa ideia. Capítulo 11 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que isso vai acontecer. Vai dizer que se a queda de Israel trouxe salvação ao mundo, quanto mais a sua restauração. A gente vai trabalhar isso aí quando Deus permitir, lá no capítulo de número 11. O Israel vai assumir a hegemonia do reino de Deus. Quando vai acontecer isso? Aí Paulo vai falar: eu não quero que vocês ignorem o mistério. É um mistério, meus irmãos. A queda de Israel é um mistério e a restauração de Israel é outro mistério. A gente não sabe como que vai se dar exatamente. A gente especula, a gente escreve sobre, mas a gente não tem exatidão do que vai acontecer. Da onde que o apóstolo Paulo tira isso? Desse anseio messiânico que os judeus têm.
Israel será restaurado. E os gentios que não forem mortos por ocasião da chegada do Messias? Os gentios vão se converter. Os gentios se converterão e eles terão que ir até Jerusalém, até Israel, para aprender aos pés dos mestres judeus sobre a lei de Deus. E o que vai ser ensinado? A Torá. A lei do Senhor vai se espalhar pelo mundo inteiro. Essa é a síntese do messianismo. Sem falar, meus irmãos, do messianismo popular, quer dizer, a turma que não está indo para a sinagoga, a turma que não sabe ler e escrever. Como que era o messianismo popular? Eles esperavam um profeta nos moldes de Moisés. Um líder que se levantasse como um profeta e que fosse conduzindo eles para um tempo melhor. Esse era o messianismo popular. Um profeta, bem profético mesmo, com sinais, prodígios, maravilhas. E aí surge a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo muitos sinais diferentes dos sinais de Moisés. Por que diferentes? Porque o Senhor Jesus não operou nenhum sinal de castigo. Nenhum. Cristo não usou os poderes que ele recebeu do Pai para castigar os homens. Não vieram pragas no ministério do Senhor Jesus. Veio cura, veio libertação, veio perdão dos pecados, veio ressurreição dos mortos, veio a boa notícia do Evangelho, expulsão de demônios, meus irmãos. Bênção para as crianças, bênção para as mulheres, bênção para leprosos, bênção para cegos, para mudos, para surdos. O Senhor Jesus era um pregador do Evangelho. Em nenhum momento Cristo imitou Moisés, trazendo 10 pragas sobre os seus inimigos. O apóstolo Pedro vai dizer não. Quando ele era injuriado, ele fazia o contrário, intercedia pelos seus inimigos. O Evangelho mudou a dispensação da forma de Deus tratar com as pessoas. E aí nós vamos fazer uma pequena pausa. Por quê? Porque a gente vai ler agora Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 11. Porque Paulo é um fariseu de Cristo. A gente já leu, estudou aqui na aula passada. Paulo é um separado por Jesus Cristo e para Jesus Cristo. É um fariseu de Cristo. E o seu messianismo ganha proporções originais. O messianismo do apóstolo Paulo é outro, tá bem? Não é o messianismo dos fariseus da Palestina, não é o messianismo dos fariseus helênicos, não é o messianismo dos saduceus, nem dos herodianos, nem dos essênios, não é o messianismo populista, profético, mosaico. O messianismo do apóstolo Paulo é Jesus e o Espírito Santo. A gente vai ver essa originalidade. Aí eu vou convidar os irmãos aqui a lerem Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 11. Por quê? Pois Jesus é o único assunto da vida do apóstolo Paulo. Vou fazer uma pausa aqui para ler os comentários de vocês e também abrir aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 11.